Boa noite, torcedor bicolor. Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal INB Paixão, né? Vamos falar aqui do Papão da Curuzu, o maior clube do norte e centro-oeste do Brasil. Positivo? Galera, vamos falar desse jogo, dessa partida de segunda-feira entre Paysandu e Atlético. Positivo? Partida essa que ocorrerá no estádio da Curuzu, né? E às 9h30 da noite. Perfeito, galera? Para essa partida, pessoal, o Paysandu vai com alguns desfalques, tá? Uns desfalques por lesão, outros por suspensão, beleza? Quem está desfalcando o Bicola por lesão, né? Matheus Vargas, Rossi, tá? Matheus Vargas, Rossi. São dúvidas Thiago Heleno, né? E Luan Freitas. Esses dois, Thiago Heleno e Luan Freitas, eles estão em transição, já podendo até serem relacionados. Porém, não se sabe se eles vão ganhar realmente condição de jogo, perfeito? Quem desfalca o Paysandu por suspensão é o Leandro Vilela, né? Vilela e o Joaquim Ovidio, né? Joaquim Ovidio por expulsão, foi expulso no jogo contra o Amazonas, expulsão infantil, que nos custou a vitória, né? O Paysandu se desorganizou depois daquela situação, daquela expulsão, né? E, lógico, o Leandro Vilela, né? Como sempre, tomando cartão amarelo, né? Novidade, um por jogo até que venha a suspensão, certo? Galera, vamos falar aqui um pouco do Matheus, tá? O Matheus Vargas, que é o nosso meio-campista aí, né? O Matheus, ele no jogo contra o Amazonas saiu contundido, né? Fez exames e esses exames constaram que ele teve uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho, certo? Galera, famosa lesão de LCA, né? E a recuperação para esse tipo de lesão ela é longa, né? Ele vai passar no mínimo aí, se recuperando da cirurgia, 6 meses e mais 3 meses aí para voltar às suas atividades em campo, né? Ou seja, fortalecimento muscular, voltar a chutar a bola, voltar a treinar com bola, correr e assim vai, né? Então, ele não retorna mais, devido a essa lesão, ele não retorna mais a atuar pelo Paysandu nessa temporada, né? Vamos aguardá-lo aí para a temporada 2026, certo? O mais incrível é que o Vargas, ele se contundiu, né? Ele se contundiu praticamente sozinho, né? Correndo, ele sentiu, foi dar aquele pique, né? Aquela arrancada, ele sentiu e aí teve que ser substituído e foi constatado né, nos exames, né, nos exames de imagem, o rompimento não, a lesão, né? Porque me parece que não chegou a romper, mas teve uma lesão ali. E qualquer lesão desse ligamento é passível de cirurgia, né? Então é o que vai acontecer com o nosso meio-campista aí. Eu particularmente gosto do futebol do Matheus. O Matheus Vargas me agrada, né? Lógico, assim como grande parte do elenco ele vinha muito cansado, inclusive essa lesão é reflexo desse cansaço naquele período ali das 11 rodadas do Campeonato Brasileiro, da Série B, onde o Paysandu não disputava só essa competição, disputava Campeonato Paraense as finais, certo? Disputava Copa do Brasil, 2 jogos muito difíceis contra o Bahia, né? Disputava ainda a Copa Verde, onde o Paysandu se consagrou pentacampeão, né? Então, cara, a gente tem aí que ser no mínimo solidário com o Matheus, já que o Matheus é um atleta de grupo, todo grupo gosta dele, ele é super bem quisto no elenco, todo mundo sentiu aí essa lesão, tanto que o próprio goleiro Gabriel Mesquita na sua coletiva, né, citou, né, o momento ali no vestiário onde todos se compadeceram, né, com a lesão do Matheus Vargas, beleza? O que a gente pode aqui desejar ao Matheus é uma recuperação rápida,
que ele possa voltar a atuar, né, no futebol o mais rápido possível, né, desempenhar a sua profissão, que eu creio que é o que ele gosta de fazer na vida, né, e assim, pessoal, que ele venha a se recuperar o quanto antes, porque a gente está precisando, certo? Beleza? O Rossi, que também está lesionado, né, tem uma lesão no músculo, né, no ligamento muscular, né, anterior da coxa, né, no músculo anterior da coxa, certo? E essa lesão era uma lesão grau 1, né, onde ela parecia sido sanada, né, e ele chegou a viajar para Manaus para enfrentar, né, o a equipe do Manaus, certo? Chegando lá, ele iniciou os treinos e fazendo o treino de tração e corrida, ele acabou sentindo novamente, né, a lesão. Então ele retornou até Belém, né, o mais rápido possível e voltou a fazer o tratamento, né? E agora só retornará ao Paysandu a atuar pelo Clube Alves Celeste quando ele estiver 100% recuperado. Então você pode contar aí com a ausência do Rossi no mínimo 3 partidas. Eu creio que ele só retorna lá pela terceira rodada do retorno da Série B. Perfeito? Então assim, cara, é um atleta que a gente precisa. A gente sabe que o Rossi se doa muito. O Rossi precisa estar 100% para voltar a atuar, porque sem a musculatura 100% vai rasgar de novo e ele vai ter problema, ele vai ficar indo, jogando um jogo, ficando fora 3 o tempo todo. Sendo que essa lesão que é grau 1 pode agravar, né, e se tornar uma lesão grau 2, o que leva muito mais tempo de recuperação. Então é melhor parar agora, enquanto o nosso elenco tá dando conta do recado sem o Rossi, né? E aí esperar ele voltar 100%. Beleza? Possíveis substitutos para os atletas que não irão atuar, porque geralmente o Paysandu, provavelmente, melhor dizendo, o Paysandu ele vai com a mesma equipe, né? No sentido de padrão tático, né? Ele vai ali tentar repetir o padrão tático do jogo contra o Coritiba e o Amazonas, perfeito? Porém, vai ter que mudar algumas peças. Por exemplo, não teremos o Novídio, foi expulso, então provavelmente quem entra no lugar dele é o Maurício, ou se tiver condições, o Thiago Heleno, né? A gente não sabe aí quem irá atuar, mas talvez amanhã a gente já tenha um prognóstico. Depois no meio campo, no lugar do Matheus Vargas, com certeza Ronaldo Henrique, né? O Ronaldo Henrique vai estar atuando aí no lugar do nosso meio-campista aí, Matheus Vargas. No lugar do Rossi no meio-campo, isso aí é opinião minha, eu manteria o Denner, vem desempenhando um bom futebol, vem ajudando na marcação, não erra muitos passes, é um jogador voluntarioso, então eu estou gostando da atuação do Denner no meio-campo. O Marlon eu jogaria para a ponta esquerda, né, podendo alternar de posição aí com o Garcês, perfeito? E na frente, né, a gente pode contar aí, né, com a boa fase do nosso centroavante, o Diogo Oliveira, né, tá? E é isso, pessoal. Uma parte da escalação do Paysandu é essa. Amanhã eu volto com a minha escalação final, né, a escalação que eu colocaria em campo, beleza? Tudo bem? Pra gente continuar aqui, né, com o nosso vídeo, né, a gente vai falar agora um pouco do Transferban, né? O que é esse Transferban? A gente já vem falando disso há alguns vídeos, né? A gente vem falando disso aí, tá? Por quê, pessoal? Porque esse Transferban ele continua. Ele ainda não foi quitado, né? Essa dívida não é uma dívida quitada ainda, né? O Paysandu ainda precisa quitar essa dívida para que ele possa inscrever novos jogadores na competição. Como o Paysandu só disputa hoje a Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu não se torna um clube atrativo para atletas, principalmente de alto nível. Por quê? Porque não pode inscrever, né?
tá certo que essa janela é uma janela longa, né? E também tem outro atenuante. Os jogadores que foram contratados antes da FIFA comunicar ao Paysandu desse transfer ban estão dando conta do recado. O grande problema é contusão. Por exemplo, não teremos mais o Matheus para essa temporada, né? Não teremos, a cada 3 jogos a gente fica sem o Vilela, certo? Luan Freitas também está retornando, a gente não sabe quando volta. Thiago Heleno ainda não ganhou condição de jogo, né? E aí nós temos aqueles problemas nas laterais, onde na lateral esquerda nós temos o Heverson, o Edilson vira e mexe, se contunde também. Espero que isso não aconteça mais. A gente torce para que o jogador possa atuar, né? Que não dê problema. E aí o Brian fica ali, né? Junto com o PK sendo opção, né? Lógico que na frente nós temos o Vini Faria, né? Que é a opção. Nós temos o Berg, não sei se é Bergson o nome dele, né? Um atleta que veio da base, jogou na base do Flamengo, né? Que está aí no Paysandu, mas não tem sido muito aproveitado, mas está à disposição, né? Eu sei que tem atletas que por enquanto podem suprir a necessidade, mas lá na frente o Paysandu pode precisar. E aí é bom fazer uma contratação ou outra de forma pontual para dar qualidade, dar mais qualidade para o elenco, né? O Paysandu precisa disso aí. E se o Paysandu demorar muito a resolver essa situação, os bons jogadores, aqueles jogadores de alto nível, vão se acertando, ou eles vão fazendo nono jogo, né, pela Série B, Série A ou Série C, ou eles vão sendo vendidos para as suas equipes, né, para as equipes que serão as suas futuras equipes. E aí, pessoal, o Paysandu vai ficar chupando o dedo. Vai ser o último a concretizar as suas transações financeiras ali de contratação de novos jogadores. E isso é muito prejudicial, isso me preocupa para o resto do campeonato. O Paysandu não pode nem sonhar, cara, em rebaixamento. O Paysandu tem que se manter nessa Série B a qualquer custo. Apesar de hoje a gente desconfiar, que na verdade eu sempre soube disso, que o Paysandu não tinha time para ser rebaixado, né? Tem muitos times aí na Série B que são inferiores ao do Paysandu. O problema era o excesso de jogos e um número reduzido de jogadores, né? Então é isso, pessoal, beleza? Então, no que diz respeito ao transfer ban, ele não foi pago ainda. E o jornalista, né, o José Maria Trindade, ele deu 2 informações que vem agregar aqui. É que o Paysandu ainda não tem previsão para quitar essa dívida, o que preocupa, né? E que a informação de que poderia estar ocorrendo um empréstimo nos bastidores ali não é verídica, né? Ela não passa de um boato, uma fake news, beleza? Tá? Então é isso. Vamos falar um pouco aqui da venda de ingressos. O Paysandu já iniciou a venda de ingressos, inclusive, né? A procura está sendo grande, né? Pelos ingressos. A Fiel Bicolor, né? Vai lotar a Curuzu, né? Vamos lotar até a FanFest do lado de fora da Curuzu, certo? Onde os ingressos promocionais se encerraram já e eles estavam custando R$40, tá? Os ingressos no valor normal estão custando R$50 o ingresso feminino e R$60 a arquibancada tradicional, beleza? As cadeiras estão custando 120. O torcedor, o sócio torcedor, ele tem que fazer o check-in, se não me engano, até hoje, meio-dia. Mas como eu estou gravando esse vídeo à noite, ele já deve estar encerrado, tá? Tudo bem? Então é isso, pessoal. Eu creio que o Paysandu vai vender 100% dos ingressos, claro. Nossa torcida é gigantesca. Todo mundo quer ir para esse jogo, tá? É o jogo chave, esse jogo é muito importante. A gente vai já ver a tabela aqui, a gente vai já comentar essa tabela e nós vamos aí comentar o que o Paysandu tem que fazer para se manter fora da zona, né? E eu tenho novidades, né? Já teve alteração nessa tabela aí, tá bom? A gente vai falar já já. Beleza? Tá legal? E a respeito desse transfer ban, galera, só um detalhe aqui. Eu acho que a torcida ela pode ajudar muito o Paysandu, né? A respeito desse transfer ban, galera, né? Fazendo uma campanha. Eu sei que a gente já está numa campanha para a construção do CT, né? E a gente tem que ir para os jogos. E eu acho também que a diretoria do Paysandu poderia ter levado esse jogo contra o Atlético para o Mangueirão, né? Para o Mangueirão,
para que a torcida lotasse esse jogo, já que os dois clubes vêm numa crescente muito legal e vai ser um jogaço. Esse jogo Paysandu e Atlético, ele vai ser um jogaço. Para você ter uma ideia, nas últimas 7 rodadas, Atlético e Paysandu são as duas melhores equipes. Ambos estão invictos nessas últimas 7 rodadas. O técnico do Paysandu, né, que é o Claudinei Oliveira, ele ainda não perdeu no comando do Bicola, tá? E o técnico português, desde que chegou, né, no Atlético, né, não perde, né? A última derrota do Atlético foi exatamente para a Cadela de Peruca, né? E aí, de lá para cá, só vitória e apenas um empate na última rodada, tá? Então, são as equipes que estão com maior invencibilidade nessa Série B atualmente. Então vai ser um jogão, a diretoria deveria ter levado esse jogo para o Mangueirão, tá? Na minha opinião, tá? Tudo bem? Beleza? Agora a gente vai falar, pessoal, da tabela, né? Vamos para a tabela, né? Mas antes da gente comentar sobre a tabela, você que chegou até aqui comigo, vá deixando seu like. Se você não for inscrito no canal, se inscreva e não esqueça de ativar o sininho para as notificações, para que você não perca nenhuma novidade aqui no canal MB Paixão, beleza? A gente vem com muita informação e muito debate aí para você e eu tenho certeza que você não vai se arrepender de dar essa força para o meu trabalho, beleza, galera? Tamo junto? Bora para cima então. Vamos falar um pouco da tabela. Hoje, né, sábado, né, à noite, às 18h30, nós tivemos a primeira partida da 19ª rodada, né? Rodada essa que finaliza o primeiro turno do campeonato da Série B, né? Essa primeira partida foi entre Ferroviária, que jogou ali na Fonte Luminosa, né? Encarando o Operário, beleza? Esse jogo já está finalizado, esse jogo terminou 0-0, né? Onde a Ferroviária, com 19 pontos, chegou ao seu 20º ponto na tabela, subindo uma posição. Antes era 17º, agora está em 16º. Resultado esse, né, que empurrou novamente o Paysandu para a zona do rebaixamento, olha aí, tá vendo? Mas o resultado não foi ruim, né, desde que o Paysandu pelo menos empate contra, né, o Atlético. Se o Paysandu empatar com o Atlético, o Paysandu vai a 20 pontos e devolve, né, a Ferroviária para a zona do rebaixamento, né? E o Paysandu empatando com o Atlético, né, também com 20 pontos, empata com o América Mineiro, podendo passar o América aí. Porém, o América não jogou na rodada ainda, né? Tá? Mas eu tenho certeza que essa vitória virá, né? Essa vitória virá contra o Atlético, que a gente possa deslanchar aí dessa zona, tá? O Operário, com esse empate, ele ficou com 22 pontos, perdão, o Operário, ele ficou com 23, né? Tá? E o Paysandu vencendo fica um ponto atrás dele na tabela, né? O outro jogo dessa noite, né, que está acontecendo, que teve início às 8h30, né, é entre CRB e Novo Horizontino. Esse jogo na casa do CRB, lá no estádio Rei Pelé, beleza? Tá certinho? Se permanecer esse empate de 0-0 nesse jogo, né, o CRB ele vai para 22 pontos, tá? O CRB fica com 22 pontos, né, na 13ª posição, podendo ser alcançado pelo Paysandu, já que o Paysandu tem 19, né? Se o Paysandu vencer, ele vai a 22, então ficaria Atlético, porque vencendo o Paysandu segura o Atlético, o CRB e o Atlético Goianiense, né, que enfrenta, né, deixa eu ver aqui qual é o adversário do Atlético, pessoal. Enfrenta em casa, né, ali no Independência, não, esse é o América, né, no Antônio Ascioli, perdão, no estádio Antônio Ascioli. O Atlético vai amanhã, no domingo, às 19 horas, enfrentar a Chapecoense, né? Uma possível derrota do Atlético Goianiense, né,
mantém o Atlético Goianiense com 22 pontos, possibilitando que o Paysandu, né, alcance essa equipe e até ultrapasse, caso vença o Atlético. Então nós temos que ligar, né, o nosso Mundial, né, aquele secador básico, né, e secar as seguintes equipes amanhã, né? Coritiba, né? No Couto Pereira vai enfrentar o Amazonas. O Paysandu precisa que o Amazonas não pontue nesse jogo, certo? Ainda amanhã, no domingo, porém às 16 horas, esse jogo do Amazonas também às 16 horas, tá? Lá no Couto Pereira, tá? Os times visitantes, na verdade os times que estão brigando para não cair, vêm aprontando contra o Coritiba, né? O primeiro foi o Paysandu, depois o Atlético empatando, né, com o Coritiba, e agora o Amazonas vai enfrentar o Coritiba lá. Só que a gente precisa que o Amazonas não pontue nesse jogo, perfeito? Assim como, né, o Volta Redonda, que também às 16 horas, lá no Raulino Oliveira, né, nesse domingo, vai enfrentar o Vila Nova. Vila Nova que está brigando agora por G4, né? Vai disputar essa partida aí contra o Volta Redonda, que é o vice-lanterna da competição. E a gente precisa que ele não pontue, no mínimo um empate, tá? No mínimo um empate aí. Ainda nesse domingão, né? Agora às 18h30, teremos América Mineiro e Atlético Paranaense. Cara, olha isso aí. Atlético Paranaense com 24, né? Na 10ª colocação, presta atenção. América Mineiro na 15ª com 20. Então esse resultado não tem outro resultado, né? Até o empate pode favorecer o Paysandu, desde que o Paysandu vença. Então assim, não vamos crescer o olho nessa partida, tá? Vamos torcer para que o América não pontue, para que o América pare nos 20, para que o Paysandu vencendo, o Paysandu consiga chegar aos 22, certo? Mas que se der uma zebra, o Paysandu empate com o Atlético, ele possa ir a 20 pontos e ele encosta, na verdade ele empata com a Ferroviária e empata com o América, certo? Empata com o América. Lembrando que esse jogo do Atlético é no domingo contra a Chapecoense. Então a gente vai jogar na segunda, já sabendo o resultado dessa partida, perfeito? Então perdão, eu falei Atlético Goianiense, né? É América Mineiro. Então o Paysandu já vai jogar na segunda-feira, sabendo o resultado do jogo do América, né? Que o América vai enfrentar o Atlético Paranaense lá no Independência, certo? E ele precisa não pontuar nesse jogo, certo? Precisa não pontuar. Caso ele empate, o Paysandu tem que vencer, tá? O Paysandu tem que vencer. Ele pode chegar a 21, se o Paysandu empatar vai a 20, não ultrapassa o América. Essa conta é fácil, né? Tá? Nós vamos ter ainda na segunda-feira, né? A gente vai ter Atlético Goianiense e Chapecoense, né? Que também interessa, onde o Atlético Goianiense não pode pontuar, né? Esse jogo vai ser no Antônio Ascioli, né? E fechando na segunda-feira, teremos 3 partidas. Na verdade, 3 partidas. 2, na verdade, tá? 2, perdão. O Avaí enfrentando o Botafogo em casa. O Avaí precisa vencer esse jogo, né? Senão entra na briga contra o rebaixamento também, caso perca, né? E vencendo ele ajuda o Paysandu segurando o Botafogo de Ribeirão Preto na lanterna do campeonato. Beleza? Tá? Esse jogo será às 19 horas. Beleza? Lá ressacada, tá, pessoal? Então vamos ligar o nosso Mundial aí, tá? Eu falo Mundial, né? Por conta de ser o secador, a marca de secador mais potente na atualidade agora, né? E eu tenho como provar, né? Eu já fiz essa pesquisa. Na verdade, eu não. Uma fonte aí fez essa pesquisa para mim. Beleza? Na segunda-feira, às 21h30, o Paysandu na Curuzu enfrenta o Atlético. Tem que vencer. Senão toda essa conta que a gente fez aqui não vai valer de nada, né? O Paysandu já se encontra dentro da zona do rebaixamento na 17ª posição, devido
ao empate da Ferroviária com o Operário, tá, pessoal? Beleza? Esse empate foi bom para nós, né? Na terça-feira teremos Criciúma e Cuiabá. Ambos estão brigando pela primeira parte da tabela e esse jogo ainda não influencia no papão da Curuzu, né? E por último, nós temos a Cadela de Peruca indo até Goiânia, né? No Ailê Pinheiro, né? Que é mais conhecido como Serrinha, enfrentar o Goiás, né? Vamos ver aí o resultado dessa partida. Será que vai ter mimimi da galera goiana? Ou será que o Goiás vai dar uma pisa na Cadela de Peruca? Né? Esse jogo não fede nem cheira pra gente por enquanto. Bora ver o que vai acontecer, certo? E é isso, pessoal. Sobre a tabela é isso. Eu espero que vocês tenham entendido aí as equipes que a gente tem que ligar ao Mundial, né? E secar, que eles não podem pontuar, para que a vitória do Paysandu deixe o Paysandu mais longe ainda possível, né? Dessa zona da degola, né? Dessa zona ingrata aí que é a zona do rebaixamento. Perfeito? Tudo bem, pessoal? Antes de ir embora, né? Eu peço a você novamente que deixe seu like, que se inscreva no canal e que ative o sininho para as notificações, para que você não perca nenhuma novidade no canal MB Paixão. E antes de ir, né, agora a gente vai dar um salve para dois novos inscritos, né? Dois novos inscritos aqui do canal, né? O primeiro é o Fábio Failaz, né? Muito obrigado aí, Fábio, por se inscrever no canal. Um salve para você. E o Eduardo Maciel, um salve para você e eu agradeço pela preferência por se inscrever no canal. Sejam bem-vindos à família MB Paixão, né? E com isso eu vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Fui!